Nesta primeira aula do capítulo 7 do curso de Geometria Plana, são apresentadas definições sobre a curva elipse, definição de excentricidade da elipse, construção de uma elipse, tangente a um ponto da elipse, círculos principais da elipse, círculos diretores da elipse e outras definições da elipse. Neste primeiro slide desta primeira aula do capítulo 7 deste curso de Geometria Plana, é apresentada uma figura com a curva da elipse, que será a primeira curva do conjunto de curvas cônicas a ser estudada. As curvas cônicas são curvas geradas através do corte de um cone, que é um sólido, por um plano inclinado com relação à base do cone. Conforme a inclinação do plano com relação à base do cone, são geradas diversos tipos de curva, elipse, hipérbole ou parábola. A curva cônica tipo elipse é gerada pela interseção entre o tronco do cone e um plano com inclinação em relação à base do cone, com ângulo inferior ao ângulo da diretriz lateral do cone, com relação à mesma base do cone. Como é possível observar, a elipse é uma curva simétrica com relação aos dois eixos denominados eixo maior e eixo menor da elipse, mas possui dimensões diferentes nos dois eixos. A curva elipse é definida como um lugar geométrico dos pontos de um plano cuja soma da distância a dois pontos do plano é constante. Esses dois pontos fixos do plano localizados sobre o eixo maior são denominados de focos da elipse, são chamados de F1 e F2. A distância entre os dois pontos fixos é denominada de distância focal, representado pela letra F minúscula. O ponto central entre os dois focos da elipse é denominado de centro da elipse, representado pela letra O maiúscula. Neste slide são apresentados os principais elementos e propriedades da elipse. A figura 7.1 apresenta os principais elementos da elipse sem apresentar a curva desenhada. São denominados raios vetores de uma elipse os segmentos de reta que unem um ponto da curva a cada um dos pontos focais. A soma das dimensões dos raios vetores de um ponto da curva a cada um dos focos da elipse é a constante, denominada constante de definição da elipse, e representada pela letra C minúscula. O segmento de reta que une os dois pontos de foco da elipse é denominado de eixo maior da elipse. O centro da elipse está no centro do segmento de reta F1 e F2, que são os pontos de foco da elipse. Perpendicular ao eixo maior, passando pelo centro da elipse, é traçada uma perpendicular, denominada de eixo menor da elipse. Os dois pontos extremos do eixo menor são pontos da curva, ou seja, são pontos cuja soma das dimensões dos raios vetores tem dimensão igual à constante de definição da elipse. Este slide continua a apresentar os principais elementos da elipse. A figura 7.1 é reapresentada. Também sobre o eixo maior, os pontos M e N são os extremos deste segmento de reta. Os pontos M e N também são pontos da curva, e a soma das dimensões de seus raios vetores tem dimensão igual à constante de definição da elipse. Unindo-se com um segmento de reta dois pontos quaisquer da curva, de modo que esse segmento de reta passe pelo centro da elipse, esse segmento de reta é denominado de corda da elipse. Um exemplo é o segmento de reta PQ, apresentado na figura 7.1. Os quatro pontos extremos dos eixos maior e menor da elipse são denominados de vértices da elipse, que são os pontos M, N, C e D. Os segmentos de reta que acompanham o eixo maior e o eixo menor também são cordas da elipse por definição, ou seja, corda, MN e CD. Este slide apresenta o elemento denominado excentricidade da elipse. A figura 7.1 é reapresentada. A divisão entre a distância focal F minúsculo e a constante de definição C minúsculo é um número menor que 1 e é denominada de excentricidade da elipse e é representado pela letra E minúsculo. Caso o valor da excentricidade seja zero,
teremos uma circunferência com os dois focos no centro da circunferência. Este slide apresenta o método de construção da curva elipse. Para realizar a construção da curva elipse, são traçados dois eixos, o eixo maior e o eixo menor. Sobre o eixo maior são marcados dois pontos focais, F1 e F2, e os dois vértices, M e N. Para determinar os pontos da curva, marca-se um ponto P entre os dois pontos focais, F1 e F2. Com o centro em F1 e F2 são traçadas circunferências, com raio igual à dimensão dos segmentos de reta PM e PN. Como a soma das dimensões dos segmentos PN e PM é igual à constante de definição C, a soma dos raios também será igual à constante de definição. Assim, os pontos definidos pelas interseções das circunferências terão a soma dos raios vetores iguais à constante de definição C. Assim, na figura 7.2 foram escolhidos dois pontos, P e Q, que através de suas circunferências traçadas de acordo com o explicado anteriormente, geram 8 pontos da curva. Utilizando os 8 pontos gerados pelos pontos P e Q e mais os 4 vértices M, N, G e H, teremos um total de 12 pontos para gerar a curva. Neste slide é apresentada uma tangente a um ponto da elipse. A figura 7.3 apresenta uma curva elipse com focos F1 e F2, centro O e vértices M e N. Marca-se na curva o ponto E, que pertence à curva. A partir do ponto E, são traçados segmentos de reta EF1 e EF2, que são os raios vetores do ponto E. Traçando-se a bissetriz do ângulo formado pelos dois raios vetores, a perpendicular à bissetriz traçada pelo ponto E é o segmento de reta tangente à curva elipse neste ponto E. Este slide apresenta a definição de círculos principais da elipse. A figura 7.4 apresenta os círculos principais da elipse definido pelo centro O, os pontos focais F1 e F2 e os vértices M, N, A e B. São denominados de círculos principais de uma elipse os círculos com centro coincidente com o centro da elipse e os raios iguais à metade da dimensão do eixo maior e metade da dimensão do eixo menor. Como já afirmado anteriormente, caso os dois focos da elipse coincidam com o centro da elipse, teremos uma circunferência. Este slide apresenta a definição dos círculos diretores da elipse. A figura 7.5 apresenta os círculos diretores da elipse. São denominados de círculos diretores da elipse os dois círculos com centro nos focos da elipse e raio igual à constante de definição. Este último slide desta primeira aula do capítulo 7, que apresenta as curvas cônicas, mostra algumas definições adicionais. A primeira definição define as posições de pontos em relação à curva elipse. Um ponto qualquer é interior, pertence à curva ou é exterior à mesma, conforme a soma dos raios vetores do ponto seja menor, igual ou maior que a constante de definição da elipse. A segunda definição afirma que dois pontos quaisquer da elipse são simétricos um em relação ao outro, caso o segmento de reta que os une passe pelo centro da elipse. A terceira definição afirma que a elipse é uma curva convexa, pois qualquer segmento de reta não intercepta mais que dois pontos da curva.